Fala rapaziada, professor Marcelo Miguelão de novo, Deu Green Vestibulares, e hoje eu trouxe um outro problema, uma outra resolução, dessa vez sobre hidrostática, um tema também bem cobrado em vestibular, e nós vamos falar sobre pressão, tá? Então, o que é pressão? O conceito de pressão é uma força que é aplicada em uma determinada superfície. Bom, então, bora lá ver o que diz esse problema do vestibular de medicina da PUC do Rio Grande do Sul no ano de 2023. Então, tá aqui o problema, né? Vamos ler. A figura a seguir mostra dois recipientes A e B que contêm álcool, que a densidade é 0,8 grama por centímetro cúbico, e glicerina, que tem a densidade de 1,2 grama por centímetro cúbico, respectivamente. Para que a pressão exercida no fundo dos recipientes seja a mesma, a razão H1 por H2 deve ser igual a quanto? Então vamos lá, gente. É o seguinte, né? A gente vai tentar calcular a pressão aqui, para aqui, né? E elas sendo iguais, qual é a razão entre as alturas dos dois recipientes? Bom, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? A gente sabe que a pressão nada mais é do que força dividido pela área, certo? A força aqui é o peso dessa massa de líquido. Então essa massa de líquido tem um peso e esse peso vai estar aplicado aqui, ó, nessa superfície, tá bom? Então, o que a gente pode dizer? Que a pressão vai ser o peso sobre a área, tá? Nós sabemos que o peso é massa vezes gravidade e isso está dividido pela área. Beleza? Bom, nós não temos as massas, mas nós temos as densidades e a gente vai ter que colocá-las para brincar. Então, como que fica? A gente sabe que a densidade nada mais é do que a massa dividido pelo volume. Então, densidade é massa sobre volume. Beleza. Bom, se você isolar a massa, você vai chegar à conclusão de que a massa é densidade vezes o volume. Trocando aqui na expressão da pressão, a pressão vai ser, né, no lugar da massa eu vou colocar densidade vezes volume vezes gravidade dividido pela área. Pronto. Isso é a pressão. Tá certo? O que nós vamos fazer? Calcular a pressão no recipiente A, no recipiente B e lembrar que a gente quer um cenário em que a pressão em A seja igual à pressão em B. Então vamos lá para a pressão em A. A pressão em A, trocando o que a gente sabe, a densidade do álcool é 0,8. O volume de álcool aqui no recipiente vai ser a área da base desse cilindro aqui vezes a altura, tá? Então, o que a gente vai ter? Que o volume desse negócio vai ser πr², né, que é a área da base, vezes a altura, que é a altura 1. Certo? Então, esse volume aqui é dado por essa expressão, dividido por essa área aqui, que é πr². Bom, a gente não sabe o raio, a gente não sabe a altura, não sabe nada, tá? Vezes aqui a gravidade, né, que é 10, que faltou aqui, ó, gravidade vezes 10. Beleza. Bom, feito isso, o que a gente tem? Dá para fazer um monte de corte aqui, ó. Corta aqui, corta aqui. 8 vezes 10 dá 80. Então a gente chega à conclusão de que a pressão A ela é de 80 H1. Guarda isso aí, tá bom? Qual que vai ser a pressão B? A pressão B, trocando aqui os parâmetros, é 1,2, que é a densidade da glicerina. Aí eu vou precisar do volume aqui, né? Desse cara, que vai ser
a área da base vezes a altura. Bom, a gente não sabe, né, o raio aqui. A única coisa que a gente sabe é que esses dois recipientes, né, são iguais. Então, sendo os dois recipientes iguais, eu posso escrever que esse volume é πr ao quadrado, porque é o mesmo raio, πr quadrado, vezes agora H2, vezes a gravidade, que é 10. Tudo isso dividido pela área que ele está aqui exercendo, que é πr quadrado. Maravilha. Ó, foi embora, foi embora. Você chega à conclusão que essa nossa pressão em B é de 120 H2. Bom, o que eu vou fazer então? Então, a gente tem de tudo isso que a gente fez, né, desses cálculos aqui, a gente chega à seguinte conclusão, que a pressão em A ela é igual a 80 H1 e a pressão em B ela é igual a 120 H2. Bom, se você isolar H1 e H2 nas suas respectivas equações, H1 vai ser PA sobre 80 e quem vai ser H2? Vai ser PB sobre 120. Bom, o enunciado pede para a gente o quê? Ó, H1 sobre H2. Então eu vou pegar o H1, dividir pelo H2 e ver o que vai dar no final. Então H1 sobre H2 H1 sobre H2 vai ser PA sobre 80 dividido por PB sobre 120. Bom, lembre-se, qual que é o nosso cenário? Que o PA é igual ao PB. Sendo PA igual a PB, o que eu vou chegar? Conserva a primeira, PA sobre 80 é igual, vezes, né, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 120 sobre PB. Sendo PA igual a PB, o que você pode fazer? Elimina aqui e você chega à conclusão que essa situação vai ser 120 dividido por 80. Fazendo essa continha, 120 dividido por 80, você chega à conclusão que H1 sobre H2 tem que ser igual a 1,5. Bom, a alternativa é a C. Beleza, pessoal? Então, mais um exercício aqui. Esse aqui usando o conceito de pressão, né? É um problema que tem demanda, vem aparecendo e traz aqui para a gente quais os conceitos fundamentais. Esse lance de colocar a densidade para brincar, que é o que a gente fala, né? Que é a gente colocar a densidade para fazer esse cálculo, né? É cada vez mais presente. Então,
Na maioria das vezes a gente não tem valor de massa, mas tem valor de densidade. Então, mas como que eu faço para colocar a densidade no meio dos cálculos? Né? O melhor jeito, né, é você escrever a massa em função da densidade e do volume. Fazendo isso, você, igual eu falei, coloca a densidade para brincar e com os valores de densidade você consegue encontrar a resposta do seu problema. Então, a gente tem aí a resolução de um problema da PUC, um problema de um vestibular de uma grande universidade e de um curso que é um dos mais concorridos, que é o curso de medicina. Então, se você quer garantir sua vaga, é só acompanhar a gente aqui, que toda semana tem coisa nova, tem exercício de física, de redação, de matemática, de biologia, de química. Segue a gente aí, Adeu Green Vestibulares, que você não vai se arrepender, beleza? Acesse o nosso site e vê lá os nossos cursos, deixa aqui um comentário, né? Curte nosso vídeo e até a próxima. O Miguelão para por aqui. Um abraço para vocês. Até mais.